Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nesta temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caso. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. Hoje é dia de Papo TA. Neste programa, nós vamos falar sobre representatividade. Aqui na UFSCar existem alguns espaços onde a nossa categoria pode participar das decisões que envolvem a universidade. Esses espaços são os órgãos colegiados superiores ou conselhos superiores da UFSCar. E eles estão vinculados às pró-reitorias e são espaços de deliberação coletiva, onde debatemos questões políticas e administrativas da universidade. Nós vamos conversar hoje sobre o CONSUNE, o Conselho Universitário. Esse conselho é a instância deliberativa mais alta da administração da UFSCar. É nele que a gente decide a forma como a universidade vai ser gerenciada. Para bater esse papo conosco, hoje recebemos Vânia Gonçalves e Fernando Petrilli, que são conselheiros TAs no CONSUNE. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Petrilli, se apresenta pra gente. Bom dia, Babi. Bom dia, Vânia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio UFSCar. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder falar, especialmente de um tema que é tão caro para a nossa comunidade, que é a representação nos conselhos superiores da nossa instituição, né? E para quem não me conhece, sou Fernando Petrilli, técnico em assuntos educacionais na Pró-Reitoria de Graduação aqui da universidade, no campus São Carlos. Estou aqui na universidade desde 2007, completei agora em maio 15 anos de casa, né? E nessa trajetória de 15 anos aí, enquanto técnico em assuntos educacionais e passei por diversos setores da Prograde, já estive na DIGRA, que era DICA antes, passei pela ouvidoria e hoje estou na coordenadoria de estágio e mobilidade da Pró-Reitoria de Graduação. E como conselheiro, além do conselho universitário, também faço parte do conselho de graduação, junto à Pró-Reitoria de Graduação. Pessoal, vamos lá, bom dia. Legal demais. Vânia, e você, se apresenta pra gente? Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou a Vânia, né? Acho que algumas pessoas já me conhecem do sindicato, mas eu quero me apresentar aqui enquanto servidora técnica administrativa. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse nosso espaço, Papo TA, onde a gente, né, pretende discutir vários temas aí que são caros para a nossa categoria. Eu estou aqui na UFSCar desde 94, vim transferida de outra universidade, no serviço público, nas universidades, eu entrei em 87, eu tenho um pouquinho mais de tempo aí que o Petrilli, mas aqui na UFSCar eu cheguei em 94, eu sou técnica administrativa do sistema de bibliotecas, já trabalhei em vários lugares da BCO, mas agora eu estou no sistema de bibliotecas, e também faço parte aqui do sindicato, muita gente me conhece pela minha participação na coordenação do sindicato, né? É muito importante os conselhos, nós vamos falar disso aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas bom dia aí para você, Babi, muito obrigada aí pelo convite, né? Que foi realmente um convite, e que a gente possa aí colocar para todo mundo a importância e, quem sabe, estimular as pessoas a participarem, porque este ano, né, Petri, depois a gente vai falar disso também, tem eleição de novo para o Conselho Universitário, acho que no final do ano vai ter eleição de novo
para os representantes TAs, e a gente tem aí que ocupar esses espaços que são extremamente importantes aí para a nossa categoria. Bom dia. Legal demais, gente. Eu acho que é isso, né? Esses espaços são importantes para a categoria e para todas as outras também, né, Vânia? Porque é o espaço onde as pessoas conseguem participar das decisões da universidade, né? Mas vocês sabem dizer muito melhor do que eu como é que funcionam os conselhos superiores, em especial como é que funciona o Consune. Você consegue explicar melhor para a gente, Vânia, o que é esse órgão? É interessante a gente entender, eu acho que nem todos os técnicos talvez entendam a importância e como funciona o Conselho Universitário, mas como você mesmo já disse, Babi, no início aí do nosso bate-papo, é o Conselho Superior da UFSCar, é o Conselho Máximo da UFSCar. Na verdade, ele é o que manda, né, nas regras de toda a UFSCar. É um conselho que, a partir das suas deliberações, tem que ser implantado pela administração. Então, por isso, esse conselho é extremamente importante. Infelizmente, por decisões aí legais, pela legislação, ele não é um conselho paritário, ele é um conselho proporcional, onde os docentes têm 70% das cadeiras e os servidores técnicos e administrativos, em conjunto com os discentes, tanto de graduação como pós-graduação, compõem os outros 30%, isso é lei, e a gente briga muito para que isso seja mudado, para que a gente possa ter um conselho realmente paritário, mas mesmo assim é muito importante a gente ocupar esses espaços, são lá que são decididas desde o orçamento, né? Agora a gente viu com essa questão do Covid, todas as regras que vão reger aí a nossa vida funcional, a nossa vida dentro da comunidade aqui da UFSCar. Então, é um conselho que é o mais importante, né? Não vamos dizer que os outros não têm importância, mas como ele é o conselho máximo, é o conselho aí realmente que delibera para que as coisas sejam cumpridas na UFSCar. Queria até passar para o Petrilli, para ver se ele não quer falar um pouquinho sobre isso também, Petrilli, sobre a importância e como que ele enxerga aí o conselho universitário a partir da sua formação. Legal, é bom a gente falar mesmo sobre o que é o Conselho Universitário para que a comunidade entenda mesmo, e a partir dessa compreensão também entender que precisa participar. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode tirar do nosso programa hoje, se Deus quiser, é motivação das pessoas para elas começarem a participar um pouquinho mais desses espaços de deliberação, né? Mas é isso, quer dizer, não há muito o que completar o que a Vânia disse, mas assim, nós temos na universidade um estatuto e um regimento geral. E o Conselho Universitário é o órgão, então, deliberativo que obrigatoriamente tem que cumprir a execução dessa política geral da universidade. Formação de recursos humanos, né, produção e disseminação de conhecimento, acompanhamento da gestão dos recursos financeiros e infraestrutura, né, as questões, como a Vânia falou, da Covid, o Consune foi fundamental para a gente poder fazer esse encaminhamento, né? E ainda assim, a universidade, como ela é dividida por áreas, pós-graduação, graduação, administração, recursos humanos, pesquisa, e para cada área ela tem, então, o seu próprio colegiado, que aí sim esse colegiado ele delibera diretamente para pauta, para o tema que lhe cabe, né? O Consune também vira órgão final de mediação de assuntos que eventualmente não puderam ser resolvidos nas instâncias inferiores, né? Então, a gente garante essa hierarquia no processo de discussão e decisão também da vida da universidade em todos os seus aspectos, né? Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir me responder. Um conselho é um espaço físico, é um espaço na internet, é uma aglomeração de pessoas? Como é que é isso, gente? Para uma pessoa que não sabe o que é um conselho, como é que a gente explica o que é um conselho superior? O conselho, hoje ele não funciona num espaço físico, porque dentro da pandemia a gente acabou, como várias outras coisas, né, da vida nossa, do dia a dia, nós acabamos transferindo para um espaço virtual, que é dentro de uma sala do Meet aqui, né? Mas o conselho é um grupo de pessoas eleitas pelos seus pares. Então, vamos colocar
Então, mesmo os docentes que compõem 70% do conselho universitário, ele é eleito dentro de seus pares, tem os representantes de assistente, tem os representantes dos professores titulares, porque os professores também têm várias divisões, né, dentro da categoria. E nós, os técnicos administrativos, a representação discente da graduação e da pós-graduação, e aí compõem o conselho os pró-reitores, a reitoria, né, a reitora, a vice-reitora, né, o vice-reitor, no caso, quando for assim. Então, isso é o conselho, são pessoas eleitas pelos seus pares que se reúnem num espaço para discutir as questões da UFSCar, certo? Essas reuniões, até a pandemia, eram todas presenciais, então o conselho funcionava ali até que fechou para ter a reforma, funcionava ali no saguão da reitoria, no anfiteatro, que tinha ali, era a sala do conselho, e a cada 2 meses, né, hoje a periodicidade é de 2 meses, tem reuniões extraordinárias, e teve periodicidade maior em momentos que não tinham tantas reuniões do conselho assim, então era ali que se reunia, né? Depois mudou para outro lugar, quanto assim entrou em reforma, mas hoje o conselho está funcionando num espaço virtual, né? E eu acredito que vai continuar por um bom tempo assim, até porque ficou muito mais fácil a gente juntar os conselheiros dos 4 campos, né? Também tem que dizer que o conselho não é só dos representantes de São Carlos, né? Dos 4 campos da UFSCar, então ficou muito mais democrático e mais fácil essa reunião. Bom, assim, é importante entender que nas instituições de educação, né, e aí não importa o nível educacional, né, mas nas instituições de educação, os conselhos, eles são todos regulamentados pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a LDB, ela garante que os conselhos nas instituições escolares, eles tenham, no mínimo, 70% de composição de docentes. Pode ter mais de 70, né? Mas nunca, o ideal é que nunca tenha, na verdade, legalmente falando, nunca tenha menos de 70. Com isso, a gente cria um cenário que deve ser totalmente fiscalizado por nós, que somos minoria, que somos os técnicos administrativos, nesses conselhos. Porque, veja, no caso do conselho universitário, assim como os outros conselhos da universidade, a composição ela é dada por forma dos seus estatutos, né? Dos seus regimentos, perdão. Então, o conselho universitário, além da reitora e da vice-reitora, nós temos todos os pró-reitores de graduação, que normalmente são docentes, mas podem não ser docentes, então isso tem que ser levado em consideração. Nós temos todos os diretores de centros acadêmicos da universidade, nós temos representantes de cada conselho da universidade, mandam representante para o conselho da universidade, pesquisa, pós-graduação, extensão, gestão de pessoas, né, administração. Então, esses conselhos também mandam os seus representantes. Temos, além disso, os representantes dos conselhos de centro, que também compõem, e aí, normalmente são todos docentes, e aí sim, então a gente entra na representação dos docentes mesmo, os titulares, os associados, né, e os adjuntos, além do EBTT também, que existe tem a outra carreira de docente, que é a carreira EBTT. Além disso, nós temos a comunidade externa, né, os técnicos administrativos e os discentes de graduação e pós-graduação. Então, o que acontece? Somando toda a parte dos discentes, técnicos administrativos e comunidade externa, nós somamos 30% da composição do conselho universitário, que é um número muito pequeno, né? Se a gente for levar em consideração a composição integral do nosso conselho, né? E aí, então, esse 30%, quando a gente retoma para os técnicos administrativos, então cai para 15%, né? Ou seja, nós temos 15% basicamente de representação nos colegiados superiores da universidade. Cabe para o Consune e para qualquer outro colegiado superior. Então, isso é uma questão que ela é legal. E aí eu queria emendar o que a Vânia falou da paridade, né? Agora há pouco, eu acho que é importante a gente falar sobre a paridade. O que é a paridade que a gente tanto fala aqui, né?
A paridade nada mais é do que a representação de maneira igualitária das categorias, ou seja, a gente tivesse 50% docente, 50% TA. Ah, mas precisamos ter os discentes, então vai ficar 33% para cada um. A comunidade externa pode ser um convidado adicional, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, a paridade seria o quê? Representação em quantidade igual dos representantes em relação às categorias, né? Hoje, na universidade, eu não tenho esse número atualizado, não sei se a Vânia tem, mas temos aproximadamente 0,85 TAs para cada docente na universidade. Você vê que nós estamos numa categoria praticamente equivalente, né? Em representação, em número de pessoas na comunidade acadêmica, né? Então, assim, a paridade seria isso, mas a paridade que é desejada por todos nós nesses processos democráticos, ela não é possível porque a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que ela determina como deve ser a composição dos conselhos, né, pessoal? Entendi, Petrilha. Então, essa luta é uma luta que vai além do Conselho da UFSCar, né? A luta pela paridade é uma coisa que se relaciona diretamente com a lei, é isso? Exatamente. Agora, isso, é a legislação mesmo. Então, é uma luta que vai em esferas que vão muito além dos muros da universidade, né, como um todo. Olha só, então eu fico pensando aqui, a gente tem representação de discente, a gente tem representação de docente, e a gente tem a representação mais importante, que é a dos técnico-administrativos, né? Como é que funciona, gente, o esquema de reuniões? Como é que vocês participam do conselho? Quais são os espaços principais? Que tipo de deliberação que vocês tomam por lá? Conta um pouco pra gente, Petrilha, como é que funciona? Tá, vamos lá então. Bom, a questão da eleição mesmo, ela é feita, aí sim, a eleição é feita diretamente por toda a comunidade, né, de acordo com o número de vagas que ela tem disponível. Como a Vânia disse, o nosso mandato ele é de 2 anos e ele pode ser reconduzido por mais um mandato de 2 anos. Então, uma pessoa que tem realmente vontade de participar, ela pode ficar até 4 anos, depois precisa ter um hiato, né, de um mandato de 2 anos para se ela quiser retornar, né, nessa composição. E é tranquilo, a pessoa se candidata, é feito o processo eleitoral. Hoje o processo eleitoral ele é todo virtual pelo sistema Elis Voting, é muito rápido, muito seguro, né? A gente não tem nenhum indício, nenhum tipo de discussão sobre a forma como o sistema se coloca, ele é totalmente auditável, né? É importante a gente deixar claro isso. Então, é bem tranquilo esse processo eleitoral. E aí, de acordo com números de vagas, os melhores votados entram como titulares, né? E no mesmo número a gente tem o número de suplentes, né? Que é justamente para garantir essa participação. O que acontece muitas vezes, não no Consune hoje, mas em outros conselhos, a gente acaba não tendo nem o número mínimo necessário de representantes TAs participando dos colegiados das vagas que lhes cabem. Né? Nem no efetivo, às vezes não tem nem para efetivo e às vezes não tem nem para suplente, né? É legal quando você fala assim, a categoria mais importante que é a dos TAs. Para nós é mesmo, né? Nós temos que nos valorizar, mas é importante dizer, né? Porque a gente não vai desmerecer nenhuma categoria. O colegiado ele é um trabalho que realmente é coletivo, porque todas as decisões de um modo ou de outro, acabam interferindo realmente na condução de todos nós. Eu costumo dizer sempre que, assim, cada pessoa, não importa se ela é um técnico de laboratório, se ela é um jardineiro, ou se como é um técnico em assuntos educacionais, um bibliotecário, um docente, um pesquisador, todos nós somos pequenas engrenagens aí num complexo mecanismo aí que faz funcionar o ensino superior nacional. Então, assim, todos nós temos as nossas importâncias. E eu adoro, assim, dizer isso, porque as pessoas precisam entender que, por menor que seja o seu trabalho, sem que ele aconteça, a máquina não vai funcionar. Então, isso eu acho que é um fator motivador para a gente estar sempre aqui presente, participando e se engajando, né? Eu acho que o que a gente precisa realmente é o engajamento para a nossa comunidade participar desses processos de decisão, dos processos de decisão. E aí, o que acontece?
Uma vez eleitos, nós somos, então, convocados para as reuniões, né? As reuniões têm pautas, essas pautas, algumas pautas, elas têm um caráter ordinário, ou seja, são pautas que são construídas no dia a dia da universidade, conforme as demandas são surgindo, e tem as pautas extraordinárias, que são aquelas pautas urgentes, que não estavam previstas e que precisam ter uma deliberação imediata para validar aquela determinada questão, a fim de que não tenha também nenhum problema de órgão externo, porque nós somos fiscalizados o tempo todo e as nossas decisões elas acabam validando e dando legalidade às ações que a universidade, né, ela realiza. Acho que a Vânia pode me ajudar bem melhor nessa parte dessas questões da legalidade aí, das discussões, né, Vânia? É verdade. A gente tem aí participado já de um período. O Petrilli ele já participou várias vezes do conselho, né, Petrilli? Ele sempre foi uma pessoa que participativa do ponto de vista de representar a nossa categoria. Eu já estou aí no segundo mandato do Conselho Universitário. Este ano eu tenho que sair, ainda bem, né? Mas não por nada. Eu gosto muito do Conselho, mas é bom a gente sempre dar oportunidade, né? E eu acho interessante essa proposta de que as pessoas não fiquem ali ad eterno, que tenha esse ato aí, para dar oportunidade de outras pessoas entrarem. Falar só um pouquinho do que o Petrilli falou, infelizmente nem todos os conselhos têm a mesma procura, o conselho universitário sempre é muito disputado, né? A gente teve momentos que foi bem mais, tem momentos que são menos, mas sempre teve uma boa participação, mas infelizmente os outros conselhos nem tanto, e a gente sempre precisa estar representada em todos os conselhos, porque quer queira, quer não, e é interessante a gente colocar isso bem claro para todo mundo. Todos os conselhos acabam discutindo um pouquinho da nossa vida funcional, da nossa vida dentro da UFSCar. Tem alguns conselhos que discutem que é mais e tem outros que são menos, mas todos eles, é muito bom, é muito importante a gente ter essa representatividade. Sobre o ponto de vista legal, o Petrilli falou uma coisa que eu queria tocar nisso. Essa questão aí da paridade, que é uma proposta nossa, não é uma proposta nossa aqui da UFSCar, é uma proposta do movimento sindical, é uma proposta da nossa categoria a nível nacional, é uma lei dentro da LDB, o Petrilli já explicou isso bem, e a gente discute isso com governos para que a gente possa mudar a legislação, porque no nosso entendimento a gente só vai ter realmente uma democracia mais forte dentro das universidades, dentro das instituições, quando você tiver um processo democrático mais firme, um processo democrático onde você tenha paridade nos conselhos, onde todas as categorias tenham o mesmo peso de discussão, né? Porque senão você acaba fragilizando esse processo, né? E mesmo assim, a gente, aqui na UFSCar, nós também somos pioneiros, é bom a gente deixar isso muito claro, de ter eleições paritárias para a reitoria, de garantir que essas eleições paritárias se concretizem e fechem ali, né, num processo final, onde a gente possa garantir minimamente que pelo menos o grupo, a chapa que foi eleita, seja a chapa que seja empossada, em que pese que Bolsonaro não escolheu o primeiro da lista no último processo, mas pelo menos foi o mesmo grupo, a proposta que está hoje na administração foi a proposta escolhida pela comunidade universitária. Então, essa é a nossa briga nacional. A briga nacional para que a gente tenha paridade, para isso tem que mudar a legislação. A briga nacional para que a gente não tenha interventores, como tem muitas universidades, interventores, inclusive, de fora da lista tríplice. Uma briga nacional para que não tenha mais lista tríplice, ou seja, que a gente possa eleger os nossos reitores e que eles sejam escolhidos, eleitos, empossados, independente de lista tríplice, que seja realmente o que foi escolhido pela comunidade, que seja indicado pela, né, que a comunidade universitária escolha e que ele seja empossado sem que tenha esse questionamento. Então, tudo isso é legislação que a gente precisa ampliar, né, Petrilli, que a gente precisa melhorar, e esse espaço é muito importante para a gente fazer essa disputa, porque começa por aqui, né? Nós temos hoje um conselho universitário muito mais progressista do que a gente tinha na última administração. Nós já tiramos várias notas, inclusive com corte de orçamento, notas de repúdio,
inútil, posicionamentos firmes do Conselho Universitário, que é muito importante isso no cenário nacional, se juntar com outras universidades para impedir aí o desmonte do serviço público, né? Que dependendo do governo que está de plantão, e nós sabemos que o que está hoje aí de plantão quer destruir as universidades, dependendo. Então, se os conselhos universitários não tiverem posicionamento firme também, não se juntarem a nível nacional, fica mais difícil essa disputa, essa queda de braço aí que a gente tem. Vânia, eu acho que é uma questão central aí que você está dizendo, o Petrilli também está trazendo, é a questão da democracia dentro da universidade, né, Vânia? Por esse nosso papo hoje, ficou bem evidente para mim que o Conselho é esse espaço de garantir que a democracia continue, né? Não só o Consune, que é o Conselho Superior, mas todos os outros conselhos que o Petrilli falou aí para a gente, que são vinculados às pró-reitorias e tal, né? Então, eu fico pensando que a importância da categoria estar nesses espaços é justamente para garantir, né, que a democracia continue sendo cumprida na universidade, independente de como esse cenário esteja fora daqui, né, Vânia? Acho que é um pouco essa luta, né, gente? E, para continuar nesse assunto, queria fazer uma pergunta para vocês, pensando nessa gestão e na gestão anterior da reitoria da UFSCar, né, eu acho que é uma coisa importante a gente discutir, se as deliberações que são feitas no Conselho são cumpridas. Se na atualidade elas são cumpridas, se no passado elas foram cumpridas. Então, eu acho que vamos tocar aí no que tem que ser tocado, porque, inclusive, eu acho que a gente não podemos esquecer nunca a história para que ela não se repita, né? Então, é isso que a gente fala, não podemos esquecer. Hoje, quando a gente ouve aí falar, eu quero a volta dos militares, eu quero, né, esse povo surtado que sai na rua pedindo a volta dos militares. A gente não pode nunca deixar de lembrar da história e do que a história fez, né, conosco, com a população, para que ela não se repita. Né? Vamos repetir o que é bom, agora o que tem que se lembrar para que não volte a acontecer, a gente tem que estar aqui, não podemos esquecer. Então, assim, normal, do período que eu estou na UFSCar, e aí eu vou falar de quando eu entrei, né, eu vou ser muito sincero, foi só a gestão passada que nós tivemos problemas com resoluções do Conselho Universitário. Assim, aí eu vou te dizer, todas não foram cumpridas? Não. Teve algumas, vou dar uma bem emblemática, que foi a questão dos alunos, né? Vamos pegar a mais emblemática que a gente tem, que foi quando os alunos fizeram ocupação da reitoria, porque eles estavam reivindicando a questão do RU, do aumento do RU, e que a única administração que chamou a polícia para desocupar o prédio da reitoria, esses alunos foram processados, o Conselho Universitário aprovou que a universidade deveria retirar o processo, a universidade não encaminhou isso, né? Então, assim, existem várias formas de você não encaminhar o que foi deliberado pelo Conselho Universitário. Uma é realmente não encaminhar, como aconteceu nessa situação. Foram dadas várias desculpas, mas não foi encaminhado. Outra é você protelar tanto que quando você faz já não tem mais efeito. Então, tem isso também. Né? Então, são subterfúgios que você pode utilizar da legislação para que as coisas não sejam feitas quando elas não são do seu interesse, ou seja, quando não é uma resolução que me interessa, eu vou adiar e vou protelar o máximo possível. Então, assim, das administrações, e aí eu vou ser muito sincera, e aí se alguém achar que lembrar de alguma situação que não foi feita, eu não me lembro, e sem defender administração nenhuma, né, porque eu sempre, inclusive, sempre militei mais do lado do sindicato, né, e aí de olho nas administrações, nós tivemos problemas mesmo, foi com a administração passada, de não encaminhar as coisas que são decididas, porque isso tem que ser prioridade para nós, e aí, assim, independente de ser o que eu defendo ou não, e é isso que a gente falava, né, Petrilli, na época da eleição, principalmente o processo eleitoral foi um processo bem emblemático, esse último processo eleitoral para a reitoria, independente se a pessoa que ganhou, se o reitor que foi eleito, a reitora, foi quem eu defendi ou não, eu vou sempre lutar pelo direito que aquela pessoa que foi eleita seja empossada, independente se for uma pessoa que eu defendo ou não, porque eu tenho que priorizar a democracia, porque eu não estou ali defendendo A ou B, eu estou defendendo o processo democrático, e é esse sim que a gente tem que preservar, para que se hoje a gente elegeu quem não nos interessa e quem nos decepciona, a gente pode trocar
depois e o processo está garantido. Então, eu acho que, quero que o Pedro fale um pouquinho sobre isso, mas a minha percepção nós tivemos muitos problemas na gestão passada, problemas que eu não enxerguei tanto, né, em outras gestões, e aí muitas coisas perdemos dentro do Conselho Universitário, coisas que a gente foi lá defender, né, eu estou falando de outras gestões, que foi implementado, não o que a gente queria, mas foi implementado porque nós perdemos dentro do Conselho Universitário, a gente também disputa voto dentro do Conselho, e nem sempre a gente ganha, né, às vezes a gente vai lá disputar posições e a gente perde, e aí, né, então, mas é isso. Eu queria até que o Pedro falasse um pouquinho disso. Ele não estava no conselho na gestão passada, mas ele acompanhou, e eu sei que para e passo aí as reuniões dos conselhos, né, e eu queria que ele ouvisse um pouquinho, para ele falar um pouquinho sobre isso para a gente. Não, você toca num ponto fundamental aí, que eu acho que é democracia. Quer dizer, a gente tem que ser intransigente no direito de quem foi eleito assumir, do mesmo jeito que a gente tem que ser intransigente no nosso direito de reclamar e trocar se não deu certo, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que respeitar para ser respeitado. E realmente, essa questão aí não é nem simplesmente falar assim, gestão A, B, C ou D. Eu acho que a gente precisa entender que os colegiados, além de um lugar de decisão que vai tocar a universidade, é um local de diálogo, onde diferentes pessoas podem falar, expor os seus pontos de vista, né? Nós tivemos recentemente, com a própria questão da pandemia, nós tivemos pontos de vista relacionados à pandemia muito bem colocados pelas diversas vertentes, não houve voz silenciada, todos puderam ouvir, e a votação definiu qual foi o rumo que nós tomamos em relação à pandemia, né? Mas, infelizmente, isso, quando não acontece, quer dizer, quando a palavra é cerceada, quando o direito das pessoas se manifestar é cerceado, né, a gente cala a democracia. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar esse cuidado e bater de frente para defender um direito, né? Então, assim, problemas existiram, de fato, como a Vânia falou, eu não estava no colegiado durante esse período da gestão anterior, mas óbvio que a gente acompanha, mas realmente aí, até na condição de servidor, eu senti que muitas vezes o diálogo faltou, né? Então, assim, e por isso que eu defendo sempre que nós temos que ocupar esses espaços de diálogo, de construção, de decisão, né? E como a gente estava falando, os colégios superiores das áreas, às vezes não têm os temas, porque é muito comum, né? Eu sou da Prograde, eu sou da área da educação, sou pedagogo, então eu vou me interessar pelo conselho de graduação. Como a Vânia disse, desde que eu entrei na universidade, em 2007, 2008, eu já estava participando de conselho eleito já, né? E entrei numa vibe muito legal, assim, eu já fui do conselho universitário, conselho de administração, conselho de graduação, né? E a gente acaba participando, mas com os anos a gente vai entendendo qual que é o nosso espaço. Então, por exemplo, como qualquer um pode se candidatar para qualquer espaço, eu não me sinto, por exemplo, competente por não trabalhar e não ter domínio na área, de ser, por exemplo, candidato a um conselho de pesquisa, porque eu não faço pesquisa, entende? Mas, assim, quem faz pesquisa tem que se engajar e estar lá participando, porque os resultados vão voltar para si, né? Então, é esse o processo de discussão. Eu acho que, sem querer fugir da temática e dessa que foi colocada, da questão da gestão anterior aí, da gestão atual, enfim, eu estou aqui desde 2007 e acompanho a Vânia nessa observação de que, de fato, houve problema acumulado aí, especialmente no diálogo. Eu acho que a gente tem que preservar o diálogo. Vamos decidir, o colegiado existe, a maioria vai votar e vai decidir, e a gente tem que respeitar. Às vezes vai ser conforme o nosso pensamento, às vezes vai ser contra o nosso pensamento, né? Mas a gente tem que ser ponderado e aceitar o que é de ser democrático, porque senão a gente vai começar a viver numa situação como a gente tem visto, infelizmente, nessa polarização que nós estamos tendo na política nacional ultimamente, e não cabe aqui defender candidato A ou B, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é justamente para que os nossos direitos não sejam cerceados.
Então, se a gente começa aqui internamente querendo garantir o nosso direito de poder se expressar nos colégios superiores da universidade, né? Fora da universidade, a gente também quer que o nosso direito de se expressar e buscar por um país melhor também seja respeitado. Então, a gente tem que ser contra qualquer tipo de cerceamento de fala, né, pessoal? Defendendo a democracia sempre, né, Petrilli? Em qualquer instância que a gente esteja. Seja na instância da UFSCar, seja no nosso cenário nacional, né? Gente... Desculpa, Babi, eu vou te interromper. E não é a democracia só por querer ser bonitinho, de usar a palavra. Eu acho que assim, a democracia e a empatia, elas caminham muito juntos, assim, sabe? Porque a gente também precisa se colocar no lugar das outras pessoas que às vezes têm um pensamento divergente do nosso, até para a gente poder entender o que se passa. E se o que aconteceu numa decisão colegiada, que a maioria não foi para o nosso lado, a gente poder ter essa maturidade de compreender que, apesar de não estar alinhado ao que nós pensamos, né? Mas está alinhado ao que um outro grupo entende, e aquilo é uma parte representativa que a gente vai ter que realmente respeitar no nosso cotidiano, né? Pessoal, a gente já entendeu por aqui que é muito importante participar dos conselhos, né? Não só do Consune, mas dos conselhos que deliberam sobre as questões da universidade. Para um TA participar desse processo, como é que funciona, Vânia? O que ele tem que fazer? Vocês já comentaram que eles são eleitos, né? Vai ter eleição esse ano? Como é que se candidata? Você consegue falar um pouco mais para a gente sobre isso? Consigo sim. Vamos falar do Conselho Universitário, né? Porque as eleições dos conselhos não são todas na mesma data, né? A maioria é na mesma data. Por exemplo, o COAD, né? O Conselho de Administração, o Conselho Universitário. Este ano, novembro, né? Vai ter eleição para as vagas de técnico administrativo, né? Nem todo mundo também teve, parece que eleição para o Conselho Universitário de Discente há pouco tempo, então nem todo mundo é na mesma data, porque o mandato é de 2 anos, né? Mas a maioria acaba coincidindo no mesmo período. Então, vamos falar, esse ano tem... Então, aí tem o Conselho Universitário elege, vai escolher ali uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral vai disparar o processo e aí vai abrir o prazo de inscrição. O sindicato sempre publiciza isso, porque a gente acha que é muito importante a categoria se inscrever, o máximo de pessoas se inscrever, então nós vamos fazer isso. Então o pessoal já fica aí antenado que em novembro vai ter eleição aí para o Conselho Universitário e para outros conselhos também. A gente divulga o número de vagas, né, e divulga os prazos de inscrições. Então, assim, é muito importante a participação, é muito importante as pessoas saberem que precisamos estar dentro dos espaços de deliberação, dentro dos espaços, né, para que a gente possa intervir, né, para que a gente possa, né, colocar as nossas políticas. Normalmente tem temas polêmicos que a gente faz assembleia para ver o que a categoria tem de opinião para a gente levar para dentro desses espaços. Então, são espaços aí extremamente importantes para a nossa vida funcional, para o nosso dia a dia, às vezes nem pela vida funcional, pelo bem-estar, né, nosso, de convívio, de trabalho e de tudo mais, nem só, às vezes não é nem só a legislação ali, né, as deliberações que vai da nossa vida funcional do trabalho, às vezes as próprias deliberações que vai ajudar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, né? Então, por isso é muito importante ocupar esses espaços. E o sindicato aqui, agora eu já estou falando enquanto aqui coordenadora do Sintufiscar, vai estar divulgando aí, fazendo propaganda para que o maior número de pessoas possam se inscrever, se interessar e participar. Legal, Vânia. Eu sei também que tem um site, né, que é o eleições.fiscar.br, que tem lá, né, mostrando os resultados das eleições passadas, para onde as pessoas conseguem se candidatar também, né? A gente vai divulgar isso melhor quando chegar lá o momento, mas quem quiser dar uma olhadinha nesse site consegue ver as eleições passadas como é que foram, né? Por fim, gente, a gente está chegando no nosso último momento do Papo TA de hoje. Antes da gente continuar, eu queria agradecer muito a presença do Petrilli e da Vânia, que são técnicos administrativos
da UFSCar aqui de São Carlos e que participam dos conselhos superiores da universidade. É muito importante a gente debater sobre esses temas da nossa volta, especialmente quando a gente pode fazer a diferença quando a gente está neles, né? Petrilli, você queria falar um pouquinho sobre o pertencimento à universidade, né? Então fica à vontade para terminar aí, fazer a sua fala final. Valeu, Babi. Eu acho que essa é uma palavra que ela é fundamental para a nossa vida enquanto servidor público, enquanto trabalhador, enquanto alguém que tem respeito pela casa que você ocupa aqui, né? Muitas vezes nós passamos mais tempo dentro da universidade do que nas nossas próprias casas, né? Trabalhando e às vezes até fora daqui da universidade estamos com a universidade trabalhando em algum lugar, um telefonema, um WhatsApp. E isso, quer dizer, aumentou muito com relação à pandemia, né? Com a pandemia, nesse nosso trabalho remoto, nós passamos a ficar muito mais conectados, né, até com a universidade, do que muitos estavam durante apenas o trabalho presencial. Isso vai se estender agora, né? Já, né, até... E por conta disso, algo que me pega muito, eu acho que a gente tem que pensar muito, é como a gente se entende dentro desse processo, né? Eu acho que essa palavra pertencimento, ela vem, então, ao encontro disso, porque nós pertencemos à universidade. E a universidade pertence a nós, né? Então, eu acho que quando a gente consegue sentir o nosso pertencimento, a gente se engaja, a gente consegue entender que a nossa participação nos colegiados superiores, ela se torna fundamental para que a voz da nossa categoria seja ouvida, para que a nossa posição seja apresentada à comunidade e que a gente tenha também o direito de votar naquilo que acreditamos que seja o correto. Então, o pertencimento, como eu falei lá atrás, é a gente entender que, por menor que seja a engrenagem que a gente ocupa nesse mecanismo, ele é fundamental para que ele aconteça. Então, eu acho que todos nós, né, seja no conselho universitário ou nos demais órgãos colegiados da universidade, temos, enquanto servidores técnico-administrativos, que exercer o nosso pertencimento institucional, nos fazer presentes, participar desse processo de discussão, de composição, né? E fazer com isso que a universidade cresça, que nós possamos crescer também enquanto pessoas, servidores, seres humanos, e mais do que tudo isso, servidores públicos que devolvem para a sociedade um trabalho de excelência, de qualidade e com o respeito que a sociedade merece por tudo aquilo que ela aplica e para que a gente possa estar aqui trabalhando por ela. É isso aí, pessoal. Vânia, tem mais alguma coisa que você queria conversar com a gente hoje? Quer dar um tchau geral? Conta pra gente aí, como é que foi a experiência do Papo TA de hoje? Foi ótimo, Babi, tem sim, eu só queria, né, agradecer aí, inclusive o Petrilli está participando com a gente aqui, colocar, só complementar uma coisinha do que o Petrilli falou, quando a gente não participa, quando a gente não se envolve, a gente dá para o outro, né, o poder de decidir por nós. Então, depois só nos resta reclamar ou chorar o leite derramado, como dizia a minha avó. Então, assim, quando a gente não participa, o outro está participando, então ele acaba decidindo por você. Então, né, que possamos aí todos estar envolvidos nessa questão do pertencimento, que o Petrilli falou que é extremamente importante, né? E construir. Lembrar que o nosso intuito é construir uma universidade pública, de qualidade, com reconhecimento, né, de referência, como a nossa UFSCar é, e de acolhimento, de inclusão, uma universidade que seja realmente inclusiva e que atenda aí toda a população e principalmente as pessoas, né, mais desassistidas. Então, eu quero aqui agradecer a todas e todos e todos que estão nos ouvindo, né, dizer que foi um prazer participar, né, e vamos depois falar em outros momentos de outros conselhos que também são extremamente importantes, como o COGEP, que eu só vou deixar aqui, né, que está discutindo o programa de gestão e que nós vamos fazer um programa só sobre isso. É um tema importantíssimo. Isso, exatamente, nós não falamos do COGEP hoje, eu só quero deixar esse recadinho aqui no final, Babi, para dizer que nós vamos fazer um programa só sobre isso, porque é um tema extremamente importante, que eu acho que vai gerar mais do que um programa, né? Mas que
é isso, agradecer e dar um tchau aí para todo mundo, e agradecer a audiência aí de quem nos assiste. E obrigada, Babi, pelo espaço. Isso mesmo. Eu queria agradecer também, que eu acabei falando sobre o pertencimento e não agradeci. Babi, Vânia, muito obrigado pelo convite. Minha primeira participação aqui, gaguejando um pouco aqui, meio nervoso, mas muito feliz por poder contribuir. Eu acho que a gente estava falando sobre os ganhos e perdas, né? Eu acho que a volta do Papo TA, a programação da Rádio UFSCar, é um exemplo muito claro da importância que a nossa categoria tem, e agora estamos aqui com a nossa voz na 95.3 da UFSCar FM aqui para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigadão pelo convite. Um abração para todos que nos ouvem aí. Abraço, pessoal. Esse foi o Papo TA. Nós estamos no ar todos os sábados às 11 da manhã. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sintufscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.